Vamos falar sobre intuição? Eu sou Sabrina Nigro e você está em boa companhia. Seja muito bem-vindo. Você já teve aquela intuição de que alguma coisa ia dar errado ou que alguma coisa ia dar certo? Você ia pegar um ônibus e resolveu de última hora pegar o trem, que achou que ia ser melhor? Ou você ia para um determinado caminho e de última hora resolveu mudar e ir para um outro caminho? Você já sentiu isso? Ou se não aquele estranhamento quando você acabou de conhecer uma pessoa, mas você não gostou muito daquela pessoa? Algumas pessoas falam que um santo não bateu com o outro. Ou ao contrário, você acabou de conhecer uma pessoa e você achou aquela pessoa um espetáculo, fenomenal, mas você não sabe nada dela. Mas, no entanto, vocês tiveram um encontro muito grande, que parece que vocês são amigos de infância. Pois é, você sabia que isso que a gente chama de intuição, na verdade, é o nosso inconsciente nos dando pistas sobre coisas que nós percebemos e não sabemos que nós percebemos? Quer um exemplo? Quando você está andando distraído pela rua, falando no seu celular ou digitando, ou se não simplesmente pensando no que você tem que fazer a seguir, você não se dá conta, mas tem uma porção de estímulos que estão acontecendo e que você está captando. São sons, são pessoas que estão passando, são carros que estão passando pela rua, são transeuntes atravessando entre os ônibus, mesmo prestando atenção. Há uma porção de informações que nós não estamos nos dando conta que nós estamos captando. Há pessoas à nossa volta que nós não percebemos conscientemente, mas por frações de segundos nós olhamos para aquele lado e nós captamos aquilo e aquilo vai para a nossa memória. Ações, barulhos, buzinas, conversas, toques de celulares, enfim, chamadas de alguma propaganda e que estão acontecendo no ambiente e que também nós não prestamos atenção, mas nós também estamos captando e está tudo indo lá para a nossa mente, para o que nós estamos chamando de inconsciente. Há uma porção de informações, há uma porção de estímulos que estão acontecendo o tempo todo à nossa volta e nós não damos conta de captar todos eles de modo consciente. Nós somos seletivos, nós selecionamos aquilo que nos interessa. Se eu estou indo até a padaria, eu estou prestando atenção na rua que eu estou atravessando para chegar à padaria, em quem que está passando por mim, eu estou prestando atenção nos ônibus, nos carros, mas eu estou deixando de prestar atenção numa porção de outras coisas que estão acontecendo ao meu redor. Mas mesmo assim, tudo isso que está acontecendo, mesmo que seja por uma fração mínima de segundo que eu tenha visto de relance, isso está sendo captado e está indo para minha mente. Por isso que é muito normal, quando a gente se depara com uma pessoa, às vezes a gente não gosta muito daquela pessoa, é porque de alguma forma a gente já teve alguma informação sobre aquela pessoa. Ou alguém já falou alguma coisa, ou nós escutamos uma conversa sobre aquela pessoa, ou em algum momento nós vimos aquela pessoa passando no mesmo ambiente que nós estamos e nós captamos alguma informação sobre ela que ficou retida na nossa memória e nós não nos damos conta. A mesma coisa é quando nós gostamos muito de uma pessoa e não sabemos por quê. Também algum tipo de estímulo, de informação que nós captamos sobre ela, provavelmente ficou armazenado na nossa memória e nós não sabemos. É claro que existe uma outra hipótese também. Às vezes aquela pessoa que nós acabamos de conhecer lembra muito uma outra que já passou pela nossa vida e que nos marcou muito, ou pro bem ou pro mal, ou fazendo coisas boas com a gente, ou fazendo coisas não tão boas. E nós acabamos vinculando essa nova pessoa a essa nossa memória e acabamos estabelecendo uma relação que na verdade não existe, porque aquela pessoa que a gente está conhecendo agora é uma pessoa nova, é uma pessoa da qual nós não sabemos. No entanto, nós estamos tendo um pré-conceito em relação a ela. Nós estamos acessando um conceito pré-estabelecido sobre ela e que provavelmente está errado, porque nós não temos nenhuma informação. Então, nós também temos essa outra hipótese. Mas, de qualquer forma, todas essas informações que nós julgamos ser uma intuição, elas estão sendo direcionadas, elas estão sendo estabelecidas por informações que nós temos e que foram captadas de modo inconsciente, que nós não sabemos que temos. Por isso que é muito comum, por exemplo, os estudantes numa prova, depois de fazer a prova, revisar a prova e ficar com dúvida em algumas questões, mudam
às vezes, essa questão e a primeira resposta estava certa. Quando você não tiver certeza da resposta, fica com a sua primeira opção, porque o seu inconsciente vai mandar uma resposta a mais correta possível dentro daquelas informações que você armazenou na sua memória. Mesmo que você não saiba, você tem aquilo armazenado, claro, se você estudou. Se você não sabe da matéria, se você não tem a menor ideia do que aquilo se trata, tanto faz. Você tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Mas se você estudou, se você está uma pessoa preparada e depois, na releitura da sua prova, do seu teste, você ficou em dúvida em relação a uma determinada questão, é muito provável que a sua primeira resposta, a primeira resposta que veio à sua mente, que você colocou, seja a correta. Porque o seu inconsciente foi pegar aquela informação armazenada na sua memória, mesmo você não estando lembrando daquela resposta de modo consciente. Então, quando você pensar se vale a pena você escutar a sua intuição ou não de uma próxima vez, você lembra desse nosso vídeo e você saiba que a maior parte dessas nossas situações em que nós temos uma determinada, um determinado pensamento, nós temos uma determinada ideia e que nós ficamos chamando isso de intuição, que a gente não sabe explicar exatamente por quê, mas tem alguma coisinha dentro da gente falando para fazer de uma determinada forma, para seguir um determinado caminho, saiba que é o seu inconsciente tentando se manifestar e falar com você e te dando informações que foram captadas mesmo sem você saber. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilha com os amigos e clica aqui no sininho para você sempre saber quando tiver vídeo novo. Tchau, tchau, até a próxima!